Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos lá? Sábado, 11 de outubro, às 11h12 da noite. Eu já fiz algumas coisas, saí de casa, cheguei agora há pouco, foi um tempo de jantar e começar a gravar aqui o vídeo para vocês. Quer dizer, mais ou menos, como vocês sabem, eu fico em torno aí de 30 minutos a uma hora para poder montar o roteiro, fazer o preparativo, né? Para poder chegar aqui nesse momento. E hoje, na verdade, a ideia do vídeo ela surgiu desde o comecinho da manhã, quando eu tenho a minha rotina lá de algumas atividades, dentre elas é ler a página do dia do Diário Estoico. E lá no Diário Estoico de hoje, Marco Aurélio ele retrata a seguinte frase: como é podre e fraudulento quando as pessoas dizem que pretendem falar-te francamente. E você sabe que na hora que eu li a primeira vez, né? Primeiro momento que eu li a frase, eu falei, nossa, mas que exagero, né? Isso é uma força de expressão. A gente usa muito, né? Quando alguém vai perguntar alguma coisa para, sei lá, a pessoa foi lá, ficou na cozinha, fez uma comida. Aí eu falei, e aí, gostou? Tá gostosa a comida? Eu falei, ó, posso falar francamente, eu posso ser sincero, não gostei muito não. E aí eu falei, pô, exagero isso, né? Só o que que acontece? Ao longo do dia, eu não sei porquê, né? Essa frase ela ficou martelando na minha cabeça. Aí eu falei, eu sentei um momento, né? Depois do almoço, eu sentei um momento no sofá e aí eu parei uns 10, 15 minutos e eu comecei a pensar nessa frase e na força, na verdade, que essa frase tem. Então, se nós pensarmos profundamente sobre esse assunto, eu acho que Marco Aurélio ele tinha total razão, né? Porque assim, ó, para pensar comigo. Se nós temos que reforçar que nós queremos, ó, vou ser bem sincero com você, isso significa para outra pessoa que todas as opiniões, tudo que você falou anteriormente numa conversa informal, nada disso, nada daquilo que você falou é verdade. Inclusive algumas opiniões importantes, né? Provavelmente a pessoa vai falar, olha, se ele não reforçou que ele ia ser sincero em falar, então eu acho que ele mentiu. E aí você para analisar, né? Você fala assim, cara, se eu faço isso algumas vezes o tempo inteiro, será que realmente as outras opiniões que eu emiti, eu só emiti da boca para fora, sem pensar muito, sem prestar atenção, ou simplesmente pelo fato de não querer aborrecer a outra pessoa? Pode ser que tenha acontecido. Pode ser que na nossa vida, eu tô com 48, então pode ser que eu já tenha feito isso várias vezes. Não lembro de fato, né, de ter feito, porque é o que eu falei, talvez você, naquele momento, você nem pense muito, é algo automático. Fala, cara, não quero chatear essa pessoa, então eu vou falar que tá bonito, vou falar que tá gostoso, vou falar que, tá legal, sendo que de fato você não achou. Só que aí eu comecei a analisar um pouco mais sobre essa frase, e sobre isso, e aí eu comecei a me perguntar, né? Na verdade. Mas será que eu, ao fazer isso, será que eu não estou condicionando o meu cérebro também a fugir de responsabilidades, a não falar a verdade somente para não agradar o próximo? Será que eu mesmo não estou condicionando o meu cérebro a fazer isso? Ou será que isso é coisa da minha cabeça, é bobagem e vamos deixar isso para lá? E eu cheguei à conclusão que não, eu cheguei à conclusão que eu acho que a gente precisa, sim, que eu preciso, né? Eu falo a gente, eu não sei você que está aí do outro lado, você que vai ver esse vídeo, você talvez pare para pensar ou simplesmente esse vídeo passe para você. E tá tudo bem, cada um tem que escolher em qual desafio quer se colocar, né?
E eu, ao ler essa frase de manhã, não dei muita atenção e até achei uma frase um pouco exagerada. Na parte da tarde eu parei para raciocinar. E agora que eu vim montar o roteiro e gravar o vídeo, eu percebi que essa frase ela está me incomodando. Ela está sim me incomodando, porque eu acho que a gente precisa condicionar o nosso cérebro para sempre falar a verdade, sempre emitir a opinião de que nós realmente achamos, independente do que a outra pessoa vai pensar. Porque se uma opinião minha ofender a outra pessoa, ela se sentir ofendida, o problema não está comigo, o problema está com ela. Talvez essa pessoa ela tenha ouvido mentiras sobre determinado assunto ao longo da vida dela inteira e ela ficou toda animada e feliz. E quando aparece uma pessoa e fala a verdade, ela se dói, se fere. Mas por que que a pessoa, quando ela ouve talvez uma opinião contrária dela, ela fica tão nervosa ou afeta tanto, né, aquela opinião? Porque talvez seja verdade. Porque se a minha opinião, né, ou se a minha ideia sobre determinado assunto, ela não condiz com a verdade da outra pessoa, ela fala: "Ei, você está falando bobagem, vou seguir a minha vida", e acabou. Se a verdade está enraizada dentro da outra pessoa e a minha opinião não bate, ela vai deixar passar. Então eu acredito sim que eu tenho que fazer esse exercício. Que todas as minhas opiniões, todas as minhas decisões, eu tenho que pautar todas elas na verdade. E eu não posso simplesmente dar a minha opinião assim, sem pensar direito nas coisas. E essa condição do cérebro eu tenho certeza que é muito difícil. Porque, como eu falei também na passagem desse vídeo, muitas vezes para nós é uma força de expressão. Falar, pô, vou ser sincero com você, viu? Não, eu acho que não é assim. Eu uso muito não, né? Mas eu uso sim essa frase. E a partir de hoje, depois de ler esse capítulo, depois de pensar sobre esse assunto, e chegar a uma conclusão que sim, eu preciso mudar, eu vou começar a prestar mais atenção. Eu vou começar sim a condicionar o meu cérebro a emitir todas as opiniões, tomar todas as minhas decisões e falar sempre a verdade. E é aquela questão, doa quem doer. E eu sei que é difícil, porque muitas vezes você precisa emitir essa opinião, alguma coisa assim, para tua esposa. Às vezes você tem que falar para o teu filho, às vezes você tem que falar para tua mãe. E você, muitas vezes, né? E eu, muitas vezes, eu estou falando você, mas eu entendo que quando eu falo e você, muitas vezes, eu estou querendo me colocando na terceira pessoa, tá? Mas vamos lá. Mas se eu muitas vezes pensei em não falar alguma coisa para não magoar o próximo, eu já fiz errado, porque eu fui contra os meus princípios e valores e não falei o que eu acho que deveria ter feito. Então, sim, eu vou começar a treinar o meu cérebro e eu vou melhorar a minha comunicação para evitar que esse artifício aí, que essa questão de posso ser sincero com você, ela que essa frase ela não caiba mais na minha vida. E que todas as opiniões e tudo que eu tiver que falar agora, eu vou ser sincero, independente se a pessoa vai gostar ou não. E aí, se ela não gostar, a gente senta e conversa. Mesmo porque se ela não gostou, é porque é algo que talvez seja verdade, está incomodando e eu posso ajudar também a levar uma solução. Então esse é o recadinho de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui para eu saber. Obrigado e até amanhã.